Muito que bem, senhoras e senhores, como vocês estão? Boa noite a todos os educados. Quem for educado responde. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Não estou sozinho na noite desta segunda-feira. Hoje é segunda, né? Eu tô meio perdido com o tempo. 2020, mano, muito maluco. Antes do primeiro recado e do tema principal, eu quero apresentar, claro, os nossos convidados, que na verdade não são convidados, porque esse trio está fazendo uma parceria muito bonita sobre as eleições do Santos. Primeiramente, Isabel Nascimento do Imparcialmente Santista. Segundamente, Rafael, ou Rafa, que eu chamo apenas de Rafa, pois sou íntimo, como vocês sabem, do nosso glorioso Santos Depressivo. Quem quiser falar uma boa noite primeiro, esteja convidado a isso. Boa noite, Rafa. Boa noite, Noronha. Boa noite a todos os calmers que estão assistindo, que eu espero que não estejam tão calmos essa semana, né? Que muita coisa para pensar, muita coisa para se informar. Eu acho que a gente, como a gente fala em todas as lives, né? A gente nunca teve tanto conteúdo decente, tanta coisa boa para você se informar. Então, seja lá qual for a sua vontade de ver no próximo triênio, vá atrás do seu candidato. É exatamente por isso. Acho que vocês estão um pouco cansados de ver tanta live com tanto candidato, tantas coisas assim. Então, eu acho que a gente traz um conteúdo um pouco diferente, a gente mesmo comentando. Acho que até pode falar um pouquinho da proposta, né? Para quem está chegando a primeira vez nesse nosso projeto, todo encabeçado e idealizado pelo Rafa, a gente mandou várias perguntas aí para os candidatos nesse tema de hoje. Como vocês puderam ver aí no título, é sobre marketing. E a gente vai comentar as respostas deles. Eles não vão aparecer aqui em nenhum momento. A gente vai dar a nossa opinião em cima das respostas. Boa noite, Rafa, porque assim, quando eu e a Anitta, a gente está aqui, a gente normalmente manda mais do que o Noronha. Toda a apresentação que eu faria do projeto, a Bel faz, porque elas mandam no canal, tá certo. Você pode mandar também, Rafa, não tem problema. Tá certo. Boa noite, Noronha. Boa noite, Bel. Acho que nem a Bel estava falando que a gente manda as perguntas e a gente comenta, a gente já tenta fazer um filtro que sempre tem a parte política de enrolação, né? O garoto do Santos Depressivo temos não dois garotos, né? Santos Depressivo. Incrível. Para quem já conhece o canal há um pouco mais de tempo, somos dois, né? É o Gui e o Rafa. Às vezes tem vídeo que tá só o Gui, tem vídeo que tá só eu, mas somos em dois. E uma semana aí que vai ser bem agitada, né? Temos Libertadores na quarta, eleição no sábado, tem depois jogo contra o Flamengo no domingo. Começamos aí hoje, eu diria, com uma boa e uma má notícia. A boa de que agora a gente tem almofadas do Marinho e do Soteldo, e a má notícia é que ainda não fizeram a almofada do Pará, que talvez seja quem mais mereça do elenco, né? Inacreditável. Como vai ser o cabelo do Pará na almofada dele, né? Se vai ser uma franjinha assim meio solta. Deveria ser. Tem que dar um jeito de ter um moicano naquela almofada que eu compraria na hora. Pois bem, antes da gente falar do tema, como a Bel explicou, do específico, o tema de hoje, inclusive, eu preciso avisar a todos que assistiram, ou pelo menos perceberam o que aconteceu no vídeo de mais cedo aqui no canal. Seria a entrevista com o Rodrigo Marino, candidato da Chapa 5 Renova Santos. Uma das 6 entrevistas que eu estou publicando. O Marino não compareceu à entrevista no dia. A assessoria me ligou depois da publicação do vídeo, explicou o ocorrido, a justificativa, ao meu entendimento, foi correta, e a gente remarcou a entrevista. Então, para quem quer acompanhar as propostas do Marino com ele falando, terá outro dia aqui no canal, depois do Fernando e do Agostinho, os dois que faltam. Só que as propostas dele já foram mostradas por este trio no Santos Depressivo, em duas lives, uma live da semana passada, as propostas, e uma outra em que a gente também apresentou, explicou tudo que é Conselho Deliberativo, Comitê de Gestão, duas lives muito boas que a gente fez. Hoje o tema é marketing e algumas coisas paralelas ao marketing do Santos. Lembrando, o Santos é um time com dificuldades para arranjar sócio, patrocínio, tudo, basicamente tudo é difícil nesse clube. Então, esse será o tema de hoje. Bel, Rafa, mais algum ponto de apresentação que a gente possa ter esquecido ou vamos embora? Rafa, você quer falar sobre as respostas? Até agora falta um candidato, certo? Então a gente pode primeiro agradecer a chapa do Rueda e a do Marino por terem enviado as respostas para a gente dentro do prazo, a gente tinha pedido até hoje meio-dia. Aí depois, em segundo lugar, a gente agradece a chapa do Agostinho Transforma Santos por mandar só um pouco depois do horário. E aí a gente recebeu bem em cima da hora as respostas do Fernando Silva e do Miltinho, as do Miltinho, inclusive, incompletas, então são respostas que a gente não teve tempo para estudar, a gente vai estar meio lendo na hora, porque as respostas chegaram agora há pouco, e a chapa do Daniel Cury acabou não conseguindo enviar as respostas a tempo. Tá todo mundo aí na correria, né? Tem debate hoje dos candidatos, tem jogo tem não, fica aqui com a gente, que debate nada. Mas aí tá todo mundo aí com o tempo apertado, mas aí a chapa do Daniel Cury não conseguiu enviar a tempo. É isso, mas
o Curi e Só todos os mais candidatos um. mandaram também as coisas na nossa live anterior sobre os nomes do comitê de gestão, os nomes do conselho deliberativo. Diga, Léo. Eu ia falar, acho que o Rafa, não sei se ele vai depois disponibilizar para todos. Nós estamos falando sobre as respostas, mas como a gente fez na outra live, vão ter as respostas por extensas, né? Para ser compartilhadas para o torcedor que quiser ler e a fundo do que está escrito. Às vezes, vocês deixaram de colocar isso ou aquilo, mas a gente está colocando aí todas as respostas. Acho que o Rafa passa depois o link para o Noronha fixar aqui embaixo. Sim. Todos estarão no nosso. O Rafa faz com genialidade. Documento no Google Docs, Google Drive, Google Docs, sempre confundo os nomes, eu sou meio burro com internet, vocês sabem disso. E estará aqui na descrição do vídeo. Vocês podem entrar e ler todas as respostas para ter certeza do que a gente comentou. Vamos analisar. Eu sei que o povo quer que falamos, sei lá, do Veríssimo. Mas, gente, não dá para falar do Veríssimo, porque se a gente falar do Veríssimo, a gente vai fazer uma live de 8 horas e todo mundo tem compromisso. E também a gente quer falar do que a gente vai votar no sábado. A gente tem que votar no sábado, todo mundo tem que votar no sábado. Sobre o Veríssimo aqui no canal, eu garanto que eu falo no pré-jogo, que deve ir ao ar amanhã, tá bom? Vamos começar, gente? Bora. Vamos lá. A primeira pergunta que a gente mandou foi: caso eleito, como você irá estruturar a área de marketing? Já tem definido o profissional que irá liderar a área? Você enxerga algo no atual marketing do Santos a ser continuado? Com quem você quer começar? Bom, eu tenho aqui no primeiro, acho que o do Miltinho, eu achei legal que ele começa, ele não dá um nome, não dá o nome exatamente de uma pessoa, mas ele diz que haverá um estudo de readequação do quadro de funcionários com análise da temática em função, salário e competência. Eu acho muito legal essa parte que a gente sempre comenta sobre a profissionalização dos membros dentro do Santos Futebol Clube e fala que existe uma fragilidade nessa bolha de quadro de colaboradores do Santos. E ele também fala, logo na primeira pergunta, ele já comenta para gerar rentabilidade, falar principalmente tanto do fair play financeiro, como também de cotas de televisão, comercialização de propriedades, licenciamentos e de match day. Então, eu acho interessante que ele coloca, antes da gente perguntar de match day, ele já, provavelmente, aí já tá pensando nesse grande evento, né, que o Santos absurdamente subutiliza o dia do jogo. Sim. Vamos, então, para mais uma próxima resposta. Se eu não me engano, depois o Milton acabou não mandando mais sobre o match day, ele fez a menção nessa parte. Eu acho que também nessa resposta da estrutura, o Milton ele bateu num ponto que ele bateu bastante também quando a gente fez as perguntas sobre finanças, que é a parte de estatuto, cumprir estatuto, compliance, que acho que é uma tecla que ele bate bastante sempre nas respostas dele. Sim, continuando, quando perguntado para o Marino, ele falou que já começou com a ideia do aplicativo, que é uma coisa que o Marino fala em quase todas as lives dele, um aplicativo que vai facilitar o atendimento e as necessidades do torcedor, e ele relaciona a área de marketing com a volta dos ídolos, né? De trazer esses ídolos novamente para perto, valorizar os ídolos, que eles também, como ele coloca, podem ser grandes garotos propaganda. Todo mundo fala que o Santos deveria utilizar mais o Pelé, então eu acho legal ele colocar, porque assim, a gente sempre pensa no Pelé, mas tem inúmeros ídolos que as crianças ou jovens não conhecem e que é uma troca. Acho que com o Pelé, acaba que o Santos ganha muito mais que o Pelé, porque o Pelé é uma marca gigantesca. Agora, se você pensar em outros ídolos, eles têm muito ao que oferecer e a ganhar com o Santos, principalmente pra gente que às vezes nem sabe quem eles são, né? Isso é verdade. O quarto, se eu não perdi as contas, que eu abro aqui é o do Agostinho. O Agostinho, para quem está interessado, ele escreveu realmente uma resposta muito longa. Eu destaco... Perdão. O principal desafio que teremos ao assumir o clube é reposicionar a marca Santos da forma que lhe é direito, como um clube histórico, de vanguarda, em sinergia com as transformações pelas quais o mundo tem passado, o que me parece uma ideia de modernização, mas um pouco mais ampla, né? Sem grandes detalhes. Por outro lado, ele repete os nomes do comitê de gestão, que a gente já comentou na live da semana passada, como responsáveis por desenvolver as ações de marketing, o que me parece uma estratégia clara, né? Não ter um nome específico citado, além dos do comitê de gestão. Até porque ele fala que tem um profissional, mas sem estar 100% fechado, o nome não pode ser citado. O outro ponto importante do Agostinho é que ele chama a reorganização de cuidado real com um novo site modelado, não o Frankenstein
Ele escreveu Frankenstein de um jeito muito engraçado, vocês podem ler no documento que temos hoje. De fato, o site do Santos é um pouco bagunçado, do Sócio Rei. Eu sofro bastante, mas enfim, mostra a ideia do Agostinho que ele tem batido, né? De transformar basicamente tudo que o Santos apresenta no momento. E eu acho legal que mostra uma ideia de quem realmente conhece o clube, de, assim, de ser torcedor, sabe? Provavelmente, até quando o Rolo foi tentar comprar a camisa rosa e não achou pro tamanho dele, isso é legal, quando você vê uma pessoa que passa pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Então, provavelmente ele entrou, você tem muita pouca informação até sobre a Sereia, se você vai ver o time, a base, você não tem realmente um histórico bom dos atletas. A gente aqui que faz vídeo vai muito mais em outros sites, às vezes vai, sei lá, no Ogol, vai em outros sites de pesquisa, de análise, porque o Santos mesmo você não tem. Opa, me mutei. O Santos realmente você não tem uma análise total da carreira dos atletas. Sim, e acho que ressaltar, né, sempre todas as respostas do Agostinho, ele sempre ressalta bastante esse comitê de inteligência aí, que é de onde vão sair os membros do CG dele, e que vão estar participando, que aí são os nomes que ele fala nessa resposta. O que eu consegui apurar de gente da chapa é que para esse executivo que não está 100% fechado é o ex-CEO do Bahia, e que a estrutura da base vai vir a partir da base, né, desculpa, a estrutura do marketing, de como vai funcionar melhor a área, vai vir a partir dele, mas ainda é uma notícia a ser confirmada, mas passaram que é bastante quente essa informação de que esse executivo ainda não confirmado é o ex-CEO do Bahia, que foi eleito em algum ano o melhor CEO no Brasil, do futebol brasileiro. Isso é muito interessante. Desculpa, Bel, fala. Eu só queria falar que é muito interessante porque o Bahia tem feito campanhas para o sócio muito interessantes, muito importantes e exemplares nos últimos anos. Então, acredito que tem a relação clara com tal pessoa e me parece uma jogada bastante interessante. Um ponto aqui, né? Até depois, quando quem for ver as respostas, né? Tem a pergunta, e antes de vir a resposta completa, tem alguns trechos que eu deixei separado para a gente conseguir vir aqui. E tem um que eu acho que é importante ressaltar também, do Agostinho, que ele fala que, né, vai reposicionar a marca do Santos como um clube histórico de vanguarda. E aí, no final, né, ele fala também, tanto no campo esportivo, como também em termos de responsabilidade social. Que aí eu acho que vai bastante nisso que você estava falando, das ações que a gente viu do Bahia recentemente, até um outro case super famoso do Fortaleza, de fazer camisas acessíveis, né? O Bahia sempre está aí na briga por causas sociais, então eu acho que é um ponto importante que foi ressaltado. Que sai um pouquinho, né, do Santos, que às vezes, não quero tocar nesse assunto, acho que a gente já está saturado disso, mas tudo que aconteceu no ano de 2020 com o Santos chegou em outubro e todas as questões do Outubro Rosa ficaram bem defasadas e complicadas para o Santos dar qualquer tipo de posicionamento social depois do ocorrido em 2020. E do Rueda, né, na primeira resposta, acho que falta só a gente comentar sobre ele diz bastante sobre... Eu gostei muito dele, ele dá uma analogia muito legal com a TV do Barcelona, que assim, eu acho que assim, quando a gente pensa em CEO do Bahia, a gente pensa em uma ideia legal e mais acessível. A ideia do Rueda é um pouco mais ousada, mas poderia ser viável também, né? Ele fala muito de conseguir transmitir na TV do Santos o futebol de base, o feminino, ter o direito, por exemplo, de uma assinatura na TV do Santos. Aqui mesmo, Noronha, tem vários membros, né? Eu tenho membros no canal, Rafa tem membros, acho que assim, se as pessoas conseguem se vincular a nós, meros mortais, imagina se realmente a gente conseguisse produzir um conteúdo como a base, como o feminino. Quem acompanha o feminino sabe aí da precariedade que é assistir às vezes no MyCujo ou em outras plataformas. Então eu gosto dele pelo menos ter uma ideia, porque a gente fala, tem que trazer o que o sócio quer, mas trazer ideias como o do Agostinho, uma ideia de um CEO de sucesso, que foi do Bahia, e também essa ideia do Barcelona eu acho muito interessante. Acho que a gente passamos Vocês por todos. todos. Passar para a pergunta 2, eu já passo aqui a pergunta, já até deixei separado, claro, sempre agradecendo aos candidatos a presidente que nos mandaram as respostas e que acredito que os três aqui estejam totalmente abertos a, por exemplo, parcerias, a ajuda. A gente está sempre aberto a isso, até porque o YouTube, por exemplo, como a Mel falou, um negócio gigante agora que deve ser explorado. A segunda pergunta que a gente mandou aos candidatos é a seguinte:
Uma importante fonte de receita que tem se deteriorado no Santos é a venda de produtos oficiais e licenciados. Como você pretende abordar este problema? O Cabel acabou de falar, ninguém acha a camisa rosa, por exemplo. Como é que os candidatos vão abordar esse problema? A gente perguntou. Quem quer mandar alguém primeiro aí? Bom, eu acho que o Rueda, ele fala muito do e-commerce, né? Você tem um e-commerce decente, onde tenha toda a linha de vestimenta, todos os produtos licenciados. O que eu acho legal é que ele fala assim, desde a canetinha até a geladeira. E é uma coisa que eu bato muito na tecla, do porquê que a gente não tem tantos produtos para pet. Hoje, quem tá perguntando aqui nos comentários, não tem a almofada do Pará, mas hoje o Santos de verdade lançou uma almofada que eu realmente ainda não sei a dimensão dela, ela pode ser isso ou isso, mas é do Soteldo e do Marinho. Cara, isso é muito legal. Depois a gente pode rasgar se eles forem para outro clube, mas assim, eu teria uma almofada, imagina da época do Neymar, mas todas essas épocas, uma almofada, imagina um São Paulinho, quem? O Noronha dormiria com ele até hoje, abraçado no São Paulinho. Então, assim, tem essas pequenas ideias que dá pra gente fazer, isso eu achei legal, de você aumentar, não é só ter 2 camisas e ter camisas para todo mundo. E ele fala muito também de uma linha de camisas populares, isso eu acho interessante, na resposta do Rueda. E você, Rafa, quer comentar de quem? Bom, deixa eu abrir aqui. Rueda. Vamos falar aqui. Temos que Fernando Silva também deu uma resposta mais curta. Precisamos dar atenção especial para a área, escutamos torcedores, mas acho que não tem. Deixa eu ver aqui de propostas mesmo. Ele falou que vai preparar a logística para ter. Ele reconhece o problema e ele fala que dentro do nosso planejamento de acolhimento aos sócios, vamos preparar uma logística para os produtos. Foi um pouco mais vago. É que eu acho que esse é um problema que ele é bastante complexo, assim, porque não é só o canal de venda, que seria um aplicativo ou um e-commerce, não é só fabricação dos produtos, porque produto licenciado não é o Santos que produz, né? É uma outra empresa que vai ter esse produto licenciado, então tem um processo de licenciamento, desculpa, né? Licenciação não existe, mas então tem o canal de venda, tem o cara que vai licenciar, e aí tem a distribuição para chegar para todo mundo. Tá tudo falho, então, né, Rafa? Exato, e a gente está mal em todos esses, então a gente não tem diversidade de produto, a gente não tem um canal que a gente ache tudo, e os produtos não estão disponíveis, né? Então a gente está mal hoje em dia em todas as camadas. O Rafa, a resposta que ele fez, ele fala mais da logística. O Rafa destacou na resposta do Agostinho algo que vai nessa linha. O Rafa marcou aqui. Como é que fala quando você. Não é sublinhar. Passou um marcador. Eu que fiz isso nas coisas. Ah, foi você? Não, ótimo. Então, o amarelinho fui eu aqui. Fica o crédito, Abel. Então, Rafa, tirar dos créditos. Não, os dois. Só colocar tudo, colocou no drive rapidinho. O Agostinho fala. Com isso, perdemos receita, com essas dificuldades citadas pelo Rafa agora. Com isso, perdemos receita, credibilidade, em alguns casos, até torcedores. Eu botei alguns comentários agora aqui de gente que não acha as coisas. O Agostinho também fala em criar uma terceira camisa a preço popular e que o contrato com a fornecedora de material esportivo, que não é ruim, na visão dele, mas não tem problemas na questão da distribuição, como o Rafa falou agora na resposta do Fernando, a questão logística. Ele dá outras respostas também sobre esse tópico, mas achei interessante destacar esse ponto pelo assunto que a resposta do Fernando acabou levando. Eu acho legal porque é simples você chegar e falar, é culpa da Ombro. Não, sabe, acho que vamos rever o contrato, ver o que realmente quem tem a culpa no que está acontecendo, né? A almofada do Nilson é complicado, e tem que isolar ela igual ele fez com a bola do título, mas não vamos falar disso. Ia falar que a resposta do Marino, ele falou que vai ter um app com e-commerce. Foi uma resposta bem direta aqui sobre o assunto. Eu preciso falar uma coisa, muito sério. O Getafe, vocês conhecem o time da Espanha, fez uma vez o Tinder do estádio deles. Era um Tinder que só funcionava dentro do estádio para torcedores se pegarem. A ideia é bizarra. Mas o Marino fala tanto em app, eu acho engraçado, não é uma crítica. Daqui a pouco surge o Tinder do Peixão aí, no aplicativo do sócio que ele quer criar. Eu só lembrei disso agora porque eu acho engraçado. Cara, eu penso isso, eu não sei nem se é uma ideia tão ruim, porque se você pensa, tudo bem, não é necessariamente relacionamento, mas dentro de um aplicativo, você poder ter um contato com as pessoas, gente, estou indo sozinha, por exemplo, eu, mulher, às vezes meu pai não pode ir comigo, meu namorado não pode ir comigo, aí eu vejo que tem alguém no meu bairro, uma outra pessoa que a gente pode se encontrar, eu acho que você tem um relacionamento de pessoas para irem juntas, até pensando aí na segurança de uma mulher, infelizmente ainda, para ir junto no estádio, isso é viável sim. E até pensando em embaixadas, pensando em caravanas, que o Rafa sabe muito bem a dificuldade de organizar e fazer tudo isso,
é plausível você pensar que um aplicativo pode ajudar nisso. Inclusive, né, a gente fala muito quando vai fazer aplicativo, né, o MVP, você ter um mínimo produto viável para testar a sua hipótese, né? O Santos Depressivo já teve grupo de WhatsApp só para caronas, para quem precisava ir para o estádio, e que deram muito certo. E também já testamos o de relacionamento, porque do grupo de WhatsApp do Santos Depressivo já saíram alguns casais aí também. Olha lá. Incrível. Acabou? O único que sobra solteiro sou eu, é incrível. O Milton Teixeira e o Daniel Cury não responderam essa, né? Ou eu tô muito maluco? O Milton não respondeu essa. Deixa eu ver aqui. Ou abri muito errado o meu arquivo aqui. Eu só não quero falar bobagem. O Milton pulou a resposta 2, ele foi direto para 3. Então, beleza. A gente pode ir para 3 ou fazemos mais algum comentário Não, sobre essa 2? Vamos para 3. 3, bem direta. Qual o seu plano para atrair e aproximar jovens e mulheres ao clube? Atenção, você que é jovem e nos assiste. E mulher nos assiste. Não, calma. Jovem e mulher, você está mais lascada ainda como eu. Vamos reformular todo o programa de sócios, disse Marino. Temos um convênio conversado com o Clube Portuários de Santos, onde o associado de Santos, do Santos, poderá utilizar o clube. Então, assim, ele basicamente pensa em ter essa relação com o Clube Portuários. Gente, eu não sou do Santos, então realmente, se é muito legal, se não é tão legal, acho que vocês podem comentar. Não é muito legal. Mas é uma ideia. Então, assim, se vocês acham não tão legal, acho que vocês podem comentar muito melhor do que eu, mas a ideia dele é fazer parceria com esse clube, e por o Santos não ter um clube com uma piscina, com quadras, ele ofereceria o espaço desse local para atrair mais jovens e mulheres. Ele não diz exatamente jovem ou mulher, né? Assim, ele diz para atrair torcedores de todos Atrai a família, né? Atrair a família. Diferente de alguém que eu vou achar aqui falando... daqui a pouco eu vou achar, mas que fala Fala muito aí que eu acho. Qual foi o comentário? Fraudário. Eu não sei quem que comentou. Foi do Miltinho. Foi do Miltinho, que eu achei muito, muito interessante você colocar. Porque, assim, é simples você levar... Vocês acharam? Sim. Ele fala em instalações estruturais adequadas, como sanitários, fraudário, ativações diversificadas e atendimento com excelência. Para atrair as mulheres ao estádio, praticaremos valores atrativos de ingresso para o fomento da frequência aos jogos. Isso eu achei legal. Eu acho que é uma maneira de você pensar acima, né? O porquê que a mulher não vai, eu achei legal a resposta dele. Eu acho que, pegando aquela que você estava falando da resposta do Marino, eu acho que tem dois grandes problemas, porque ele fala dessa parceria com o Portuários quando a gente pergunta sobre sócio-torcedor, sobre atrair os sócios, como trazer pessoas longe de Santos para passar o dia em Santos. Então, eu acho que o primeiro é a escala, né? Então, ele fala de a pessoa vir e curtir o dia no clube do Portuários, ir na piscina, tomar um banho, né? A gente tem 8 milhões de torcedores. Será que se 1.000 pessoas quiserem ir na piscina do Portuários e curtir o dia antes, o clube aguenta? Então, acho que o primeiro problema é esse. E o segundo é que eu estava até falando sobre meio que testar a sua hipótese antes de fazer o investimento. Santos tem praia, né? Tipo, eu acho que para a família passar um dia antes do jogo é muito mais atrativo do que um clube social, e não é isso que faz acontecer. Então, para mim, acho que esses são os dois grandes pontos que eu queria comentar dessa proposta do Marino sobre o Portuários. Concordo plenamente. Eu ia exatamente nessa linha. Eu não vejo o menor sentido. E você ainda lembrou da praia? A gente pode falar que vários presidentes tentaram instalar a barraca de praia. Isso não atrai público. Eu acho que para atrair jovem, aí eu vou focar só no jovem, Bel, desculpa, na resposta específica, porque aí junta mulheres e homens jovens. É esporte, é coisa virtual. O cara não tá indo na piscina do clube, gente, desculpa. O cara tá indo mexer, sei lá, no Free Fire, tá ligado? Isso é uma coisa que acho que é importante. A gente comentou quando a gente estava elaborando as perguntas, meio que era quase que um gabarito, né? Que, tipo, esportes, videogame, é o que os jovens gostam. Hoje o Desimpedidos lançou um canal só sobre videogame e nenhum dos candidatos falou sobre isso. E até o Santos tem uma entrevista que eu fiz no meu canal, eu e a Anitta, com os CEOs do esportes do Santos, que é vencedor, que está crescendo, e realmente ninguém fez nenhum tipo de proposta. Basicamente, o Santos não gasta nada com isso, eles só usam a marca do Santos, e tá crescendo muito, né? E essa resposta do Rueda é interessante, que ele relaciona com a Arena, porque ele diz que concretizando a Arena, as mulheres vão sim, porque é o que a gente já conversou. O difícil não é levar eu e vocês, o difícil é levar, por exemplo, a minha mãe, o difícil é levar uma pessoa que não gosta de futebol a ir no Santos. Hoje eu vou falar, mãe, você quer ir? A comida é ruim, você não vai ter onde ir no banheiro,
você provavelmente vai passar frio, vai cair chuva na sua cabeça. Então, é você levar essa terceira pessoa, que na minha família seria minha mãe, que não quer ir. Então, o Rueda, ele relaciona muito com isso. Isso eu achei bem interessante. Falando que também temos um grupo na coordenação da campanha que conta com mulheres. Eu só acho que, assim, eu gosto de quem comenta que tem mulheres no seu comitê de gestão. Mas eu não sei se até onde me incomoda um pouco toda vez que você fala, se vai ter proposta para mulher, fala, não, a gente tem a X no nosso comitê, fica tranquilo. Não, cara, não é porque ela é mulher que ela sabe entender as questões das mulheres, e não é porque os outros são homens que eles não sabem fazer também. Então, eu acho que podendo mais propostas e menos falar, não, tem uma mulher, ela vai cuidar disso. Porque você vai colocar a mulher para cuidar de tudo, futebol feminino, base do feminino, tudo do feminino ela vai fazer. O Agostinho dá o nome, né, da Adriana Petrella, que atua há mais de 16 anos com foco em liderança feminina, diversidade e inclusão. Ele foi nisso, ele deu uma resposta de botar uma mulher. Ele até fala de achar produtos que se identifiquem com a imagem da nossa Teresa Vila, sejam nossas categorias de base, acho que faz sentido, mas isso ele foi meio por esse lado. Não, essa parte de identificação eu gostei. Eu não lembro que live que eu fiz, putz, agora, que falou, por que a gente não coloca... Ai, caramba, não lembro mesmo quem foi. Talvez foi o Agostinho, de falar para colocar as meninas para jogarem antes dos meninos. Porque daí você está entrando no estádio e você tem o futebol feminino rolando, identificação, representatividade, isso é muito legal. O Fernando Silva também coloca a Cláudia Arraia, né, que é quem vai cuidar da parte, quando a gente perguntou sobre isso. Acho que se alguém tiver com a resposta do Fernando Silva são por aí... tantas abas que eu me perco. Todos nós. Achou. Aqui, Fernando Silva falou que as mulheres terão um grande espaço, não é à toa que trouxemos a Cláudia Arraia para o comitê de gestão, então esse é o mesmo tópico que a gente tinha falado. E aí elas falaram, sobre a parte das crianças, eles falaram que a ideia é criar dentro do departamento de mídia uma extensão da Santos TV com conteúdos focados em jovens. Então, do jeito que ele explicou, eu entendi como se fosse tipo uma Santos TV Kids com conteúdos para os jovens, para as crianças. Eu acho legal, se for para criança eu acho legal, se for para mulher eu não sei se eu gosto tanto, porque não precisa ter um conteúdo para mulher. Eu acho que o futebol ele já é para todo mundo que quiser consumir. Então você não precisa direcionar para que ela precise entender dessa outra maneira. Para criança sim, eu acho que é interessante, mas eu acho que das ideias eu gosto dessa parte que a gente está vendo do TV Barcelona, ou a gente pegar os... Se o Flamengo conseguiu ter o direito de passar até o campeonato do time principal, eu acho que é legal a ideia de você... Eu não sou lesada. Eu tava bloqueando na hora esse cara, pô. Não lê não, eu bloqueio antes, ó. Acabei de botar um timeout nele. Pô, tô super séria aqui, não sou lesada não, gente. Mas, às vezes, mas não agora. Mas, bom, agora me perdi, vamos pra próxima. Relaxa, eu só queria comentar isso rapidamente do Guilherme Sturaro, que eu deixei na tela, porque assim, eu acho que eu tenho uma visão, inclusive, diferente da deles e da maioria dos candidatos. Eu sou contra a loja física, eu acho que ninguém compra coisa física mais, tinha que vender tudo na internet, então meio que talvez isso possa explicar isso que você falou, de trabalhar numa loja próxima a 25 de março e os produtos não venderem. Mas assim, é só um comentário meu, porque eu gosto de comprar coisa na internet, eu não gosto de me deslocar. Mas também eu acho que você pode ter um convênio melhor com, sei lá, com a Baiard, com a Centauro, com todas essas lojas que já existem, já estão basicamente em todos os shoppings, né? E eu acho que você pode ter sempre quando eu vou na Centauro, dificilmente você tem todos os tamanhos de blusas, todas as partes do feminino. Então, eu acho que talvez um convênio melhor com essas lojas seja mais efetivo do que aluguel caro de Santos Store. Mas tem que ter uma Santos Store maravilhosa, incrível, como a Priscila me acha também, na Vila Belmiro, isso sim. Independente... Nossa, esse cara parece Renato, achei que fosse Renato. O Renatinho. Nosso volante, ex-volante. Mas eu acho que assim, a questão de loja física tem que ser bem estratégica, né? Se pega, por exemplo, um Flamengo, que hoje é um clube que está um passo à frente, tem, por exemplo, escritório de marketing em São Paulo, tá cheio de loja do Flamengo em aeroporto, em shopping, são pontos estratégicos, tem todo lugar, né? Também, né? Exato. Você chega em São Paulo, no Guarulhos, a loja é gigantesca. Exato. Vamos para a pergunta número 4. Dias de jogo são sinônimos de receita para muitos clubes, seja com a bilheteria ou com rendas acessórias, tá? De coisas que... Claro, desculpa, eu li errado aqui, porque eu sou analfabeto. O Santos não é um desses clubes que aproveita a bilheteria, de fato não, e as coisas ao redor do estádio. O que será feito na sua gestão, candidato, a respeito do Match Day?
independentemente de Nova Arena? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. Eu até abro com a resposta do Agostinho, e eu preciso só dar um tapa aqui no doc, pronto. Ele cita, claro, o trabalho dele na Embaixada de São Paulo, porque ativavam os dias de jogos, com presença de ídolos e interações além do jogo em si. Ele chama ações de engajamento com o público nos jogos de dever. De fato, é um dever. Esse é o meu comentário. Todos têm obrigação. Sim, acho que só ressaltar quanto ao... Só rapidinho, que ele falou das embaixadas, de ter feito esse trabalho com a Embaixada, e tive junto muitas vezes, né, eu acho que um dos maiores match days que teve foi no Santos e Corinthians, aquele que choveu, que a Embaixada levou réplica de troféu do Mundial e da Libertadores, estava lá o Alberto Bicicleta, e mesmo com chuva tinha uma fila imensa para tirar foto com ele. Então foi uma experiência, teve várias vezes diferente com a Embaixada, e foi um trabalho bem legal também que rolou. Quando a gente pergunta pro Marino, ele volta a falar do clube portuário, né, falando do match day, que no dia de jogo ele, por exemplo, montaria uma programação para você passar o dia lá, aproveitar os benefícios, almoçar, tomar um banho e ir para Vila Belmiro. Ele basicamente quer transformar isso numa experiência do torcedor. Essa história do portuário tá muito estranha, mas enfim, vamos que vamos. Na resposta do... Fala. Eu ia falar do Rueda. Eu ia falar que o Rueda, ele falou que isso vai estar muito focado, que até estava nas primeiras respostas dele, que eles vão fazer uma pesquisa nos primeiros 100 dias de gestão para entender melhor o torcedor, mas também, além disso, eles têm profissionais que trabalham com match day em outros clubes dentro da equipe deles, e que eles têm duas principais frentes para atuar, que é a loja física da Vila Belmiro e também melhorar a experiência do torcedor com atividades que os mantenham entretidos antes do jogo e no intervalo. A gente vai passar para a próxima pergunta, se eu não estou enganado é a próxima, já que fala de estádio, mas se não for, daqui a pouco a gente vai falar dela. Não dá para focar só na loja da Vila a partir do momento que se a Vila for derrubada para um novo estádio, né? E, inclusive, é a resposta do Fernando Silva. Reconheço a importância, mas devido à Arena da W Torre e à pandemia, ainda não foquei no tema, o que faz todo sentido. Ele fala, precisamos nos atentar que ainda não sabemos como será o retorno do público aos estádios. Além disso, temos que solucionar a questão do nosso mando de jogo com a chegada da W Torre. Ou seja, não dá para contar só com a loja física da Vila, como o plano principal de match day, porque talvez ela não exista daqui, sei lá, alguns meses, né? Sim, e acho que o Miltinho não tem essa resposta, né? Não tem. A gente pode passar exatamente para essa questão da W Torre. A gente passa na metade da live, já na metade das perguntas. Que timing, hein, Bel? Falei para você, para ficar tranquila. Falei. Vamos lá. Sobre a nova Vila Belmiro. Agora o chat vai à loucura, porque a nova Vila Belmiro. Qual a sua posição, candidato, quanto ao projeto apresentado pela W Torre? Caso seja favorável, onde pretende mandar os jogos como mandante durante o período de construção da Arena? Posso abrir aqui? Vou abrir com o Fernando Silva. É a favor do estádio e é estratégico a longo prazo. Fala que a W Torre é uma empresa séria, experiência e com relevante know-how para ser um parceiro importante na construção de um novo estádio, mas que naturalmente visa os seus próprios interesses. Isso é um fato. Então ele não garante a construção de um novo estádio e diz que vai conversar com a W Torre se eleito. Eu gosto por exemplo, assim, o Agostinho, ele diz, o atual projeto da Retrofit nos parece viável, ainda que precise de uma análise. Ele fala que, independente disso, se tiver ou não, eu gosto dele pontuar que a Vila Belmiro, até se fixar ou não esse projeto que vai construir, precisa de segurança, limpeza, acessibilidade e uma infraestrutura, que eu acho que independente, vai ter a W Torre, mas vai começar só em junho. Então, vamos abandonar a Vila esse tempo? Não, acho que dá para você arrumar algumas coisas para você ter o torcedor nesse tempo lá. Ou não, né? Mesmo que você não tenha o torcedor, você tem a sua equipe, você tem a equipe adversária, você tem arbitragem, você tem toda a infraestrutura. E ele diz assim que o receio que ele tem, que eu vi em outros candidatos também, é o aumento excessivo desse ticket médio. Se eu não me engano, na resposta do Rueda, ele faz bonitinho toda a explicação do como seria esse aumento de ticket médio, porque a partir do momento que se aumenta, você também precisa dar uma parte desse ingresso para a W Torre, mas o Agostinho também comenta sobre isso, que o receio dele é que você aumente demais e torne tudo muito uma elitização da torcida, que para ele deve ser evitado a qualquer custo. Eu vejo que o Rafa marcou agora a resposta do Rueda, então creio que ele possa ler. Sim, então, estava tentando pegar aqui o resumo do resumo, né? O Rueda também mandou respostas bastante extensas e completas, para quem quiser ver depois.
Então ele fala, né, que o projeto ele considera fantástico, que ele é um projeto que vai ajudar a levar o Santos para o futuro, que ele quer posicionar o Santos como um grande player na indústria de entretenimento, e o estádio vai ser muito importante. E aí ele fala dos questionamentos que ele vai ter, né, o que preocupou ele nessa parte do acordo comercial. Então a primeira questionamento que ele falou que vai fazer a W Torre é se o Santos vai ser obrigado a jogar somente na Arena Nova, né, ou se vai poder ter essa flexibilidade, vamos jogar no Pacaembu, vamos jogar eventualmente interior, alguma outra coisa. Então ele fala disso. E aí ele comenta que na proposta inicial da W Torre, eles cobrariam 10 a 15 reais por torcedor, o que já colocaria uma obrigação do Santos de cobrar pelo menos, né, uns 20 reais por ingresso e contribuiria para um aumento de preço. Então que a ideia dele é de fazer não um valor fixo por torcedor, mas sim uma porcentagem da renda que vai ter no jogo, assim como quando tiverem shows, por exemplo, que a receita é da W Torre, o Santos vai ter um percentual dessa receita. Então, o questionamento que ele vai fazer é se não teria como, ao invés de ter esse valor fixo, quando o Santos tiver uma receita de jogo, a W Torre fica com um percentual pré-determinado dessa receita. O que eu gosto muito lá fora, que eu não sei como que a gente poderia fazer aqui, são os tickets anuais, né? Os tickets por temporada. É que eu tenho medo das pessoas comprarem e o Santos gasta todo o dinheiro no primeiro momento. Vem um monte de dinheiro. Tá. Não, aconteceu uma vez e não deu certo, ninguém comprou. Entendi. Mas não, meu medo é esse, entendeu? Bom, e também é o calendário da CBF, né? Que a gente nunca sabe exatamente quando vão ter os jogos, né? Para o Marino, a gente pergunta também, né, para a pessoa falar onde que o Santos poderia jogar. Antes ele era contra, né, uma das grandes questões sobre o Rodrigo Marino, e depois ele disse que quando ele viu o projeto, ele se apaixonou pelo vídeo e tudo que estava dentro da administração do projeto, e que ele se tornou favorável, e que para ele poderia jogar no Canindé. Eu não sei exatamente qual a infraestrutura hoje do Canindé. Até onde a gente sabe, está muito abandonado. Matei, galera. Olha só, vou até mostrar para vocês. Está muito abandonado, então eu não sei até onde também o Santos precisaria gastar um dinheiro na infraestrutura do Canindé para conseguir levar seus jogos lá. Agora vocês vão achar para mim, que eu sei que vocês são mais rápidos, quem falou de jogar no Allianz. Que eu achei Foi o Rueda. Uma ideia muito interessante de pegar, já que estamos fazendo um acordo com a W Torre, quem sabe também a gente não consegue, dentro disso, colocar nossos jogos no Allianz Parque. Interessante e inteligente. O Agostinho falou para mim, numa entrevista que vai ao ar ainda, ele não botou para a gente a resposta, que ele gostaria de colocar para votação dos sócios o Allianz e outros estádios. Eu achei interessante também. Eu jogaria no Allianz, eu nunca escondi. Gente, o Allianz é maravilhoso. Além de ser do lado de casa, eu já fui eu fui ver o Neymar nos dois, né, tanto no Allianz como no Itaquerão, ou a seleção brasileira, mas eu digo que eu fui ver o Neymar mesmo. E é incrível, é muito bom, você tá muito perto, realmente a acessibilidade do Allianz é incrível. Você olhar para o Allianz e pensar o Santos ter uma arena desse jeito, o Noronha vai até na ciclovia. Vou na ciclovia, porque eu amo a ciclovia no teto da Nova Vila, que é um negócio incrível. Eu fui, infelizmente, na final da Copa do Brasil, não dei tanta sorte para o Santos. E não é burguesa, não. O pessoal que tá achando que o Allianz é lugar de rico. O ingresso pode ser, mas o bairro é normal e tem o metrô do lado, que é o que me importa em São Paulo. A gente faltou algum candidato ou a gente passa... É que eu acho que as pessoas estão tão acostumadas com esse tal futebol que você precisa sentar no concreto e precisa ser difícil, você precisa tomar chuva na cabeça. Não é assim lá fora. O produto futebol precisa melhorar, precisa entregar uma experiência melhor. Você não é menos ou mais Nutella ou mais raiz porque você consegue sentar direito, ver o seu jogo, conseguir assistir ao jogo de todos os lugares que você está. Hoje, o torcedor santista paga caro pelo que o Santos entrega. O torcedor do Palmeiras paga muito caro, mas ele tem algo muito bom que ele assiste no estádio, tudo, nem sempre futebol, mas pelo menos no estádio, em volta, no estacionamento, tudo isso. Antes que a gente passe de pergunta, tem a resposta do Miltinho aqui, que ele também falou, daremos continuidade aos estudos de viabilidade técnica e financeira. Ele fala que é uma grande oportunidade para o Santos, para oferecer uma experiência para o público consumidor, uma série de possibilidades, e ele se diz favorável. O pessoal tá no chat meio enlouquecido com a ideia de jogar no estádio do Palmeiras. Gente, o Santos foi campeão brasileiro em 2002 no estádio de São Paulo, tá ligado? O Pacaembu não é nosso.
essa ideia, estádio do Palmeiras, é até você entrar lá e esquecer disso. Isso é viagem. É mais o jovem, né, que não está acostumado com o Santos mandando jogo em São Paulo toda hora, como era no passado. A gente ganhou títulos no Morumbi, 2007 o Paulista no Morumbi, 2002, final de Libertadores no Morumbi. Eu acho normalíssimo. E dica, se acostumem. Sem Vila, a gente vai jogar em estádios de rivais. Inclusive, se jogar em Itaquera, tá ótimo, porque é 2 metrô aqui de casa. Próxima Nossa, pergunta. é longe pra caramba, Jesus. É o quê? Pra mim é muito longe jogar em Itaquera. Ainda você chega no metrô, tem até 5 quilômetros pra você achar o estádio. Meu Deus do céu. Eu demoro mais para ir para Itaquera do que para Santos. Aí, ó, pronto. Também, com toda certeza. Pergunta 6. É difícil encontrar quem discorde que o sócio rei possui planos pouco atrativos e que tem um número de associados muito aquém da grandeza do Santos. Agora está em 22 mil, se eu não me engano. Como você, candidato, pretende mudar isso e o que o torcedor santista pode esperar e cobrar a curto, médio e longo prazo? Eu abro na sorte a primeira resposta do Ueda, por um acaso. Ele promete uma pesquisa, aí eu já acho meio estranho, porque ele fala em 100 dias, eu acho que a pesquisa já deveria ser feita, mas tudo bem. E fala assim, chega da gente ficar do lado da mesa achando que é bom para o sócio, não adianta ficar inventando coisas para ver se acerta. É mais fácil chamar o pessoal e perguntar, e aí eu concordo. Mas ele pontua muito esse negócio de 100 dias, né? Eu também comentei isso até no nosso grupo. Eu falei, gente, eu acho que assim, todo mundo sabe, não é, novidade para ninguém que o Rueda é um dos favoritos. Então, eu acho que a partir do momento que a gente sabe isso, que ele tá, você pode ver como os outros estão puramente atacando o Rueda mais do que atacando outros candidatos. Você já ter, né, essa pesquisa feita, porque não é muito difícil. A gente está recebendo tanta coisa por e-mail, por WhatsApp, que daria para você estar recebendo também conteúdos perguntando a sua opinião. Bom, esse realmente é uma das respostas mais extensas. O Agostinho, ele comenta do voto online, falando que diz que é a primeira conquista, né, para você ter um plano mais atrativo, é você poder contar com todo mundo, e algo que ele sabe muito, né, que eu acho extremamente importante, fortalecer as embaixadas. Gente, o Rafa falou, eu também já participei, eu conheci o Pepe por um dos eventos do Agostinho que teve no Quintal do Espeto, que era muito legal. Então, realmente, ainda mais assim, quanto mais tempo a gente puder ficar sem ir aos estádios, esses eventos das embaixadas são muito importantes. E não precisa ser evento de nenhum tipo de aglomeração. É evento que você possa, receber uma foto, receber uma chamada de um atleta, tantas possibilidades que podem acontecer. A gente está falando do Marinho, que chegou seu 27º gol. Cara, imagina se ele não pega um número de um sócio e liga. Sabe, é uma coisa tão simples. Fala, Marinho, você consegue ligar por 1 minuto para alguém? Se a pessoa ganhou alguma coisa, acho que dá para fazer. Fortalecer as embaixadas, para mim, é algo muito, muito importante. E ele também fala, assim, de um plano consistente para reverter a inadimplência. Porque a gente sabe que existe inconsistência no plano de sócio, porém a gente sabe que ela não acontece só de 3 em 3 anos. Então eu gosto da ideia dele de começar querendo já resolver um problema. Sim, não, e as embaixadas, é que a gente vai falar ainda mais ainda de embaixadas na próxima pergunta, mas é um projeto muito legal. Eu tive a oportunidade de ver alguns jogos fora do estado de São Paulo no ano passado, e as embaixadas fazem eventos, assim, absurdos. A que mais me marcou foi a embaixada de Fortaleza, que, cara, você fala, não é possível que tem tanto cientista aqui, tem, e é bem organizado, e o pessoal vai, todo mundo ali com camisa oficial, vendendo produtos da embaixada. Então, acho que é algo que é muito importante. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também, que todo mundo promete sócios mais baratos, sócios para quem mora longe, mas tem questões estatutárias nisso, né, de preço mínimo de sócio. Então, todo mundo que prometer que vai tentar fazer um sócio mais barato, por exemplo, tem que se comprometer que vai estar brigando por isso no Conselho Deliberativo e que os seus conselheiros vão estar brigando por isso, porque tem que mudar o Estatuto Social do Santos antes de fazer essa parte do marketing. O que eu achei interessante aqui do sócio rei na resposta do Marino, que a gente já comentou de outro candidato também, a curto prazo tem que pensar como suprir essa não ida ao estádio, que é muito importante, né? Como acolher o torcedor nesse momento, como até o Rafa também está nessa pergunta. Isso eu achei legal, assim, não só, igual o Fernando Silva, né? Não vamos fazer um monte, vamos pensar em um baita de um match day, vamos pensar primeiro como que a gente pode fornecer algo para esse torcedor que não pode ir ao estádio. Então, eu gostei desse ponto aí na resposta do Marino. A gente não falou do Fernando, né? Não. Eu falo aqui, então.
A resposta longa também, para quem quiser ler. Ele fala que... Nossa, essa é confusa, calma aí. O clube, enquanto instituição, já tem vários relacionamentos sociais e não somente pode, como deve ter, muitos mais. Então, ele passa a valorizar a Secretaria Social, que atende basicamente o sócio-rei, mas... Pera, a resposta é um pouco confusa, me desculpe. Você quer que eu faça? Eu vou fazendo a do Miltinho enquanto o Noronha vai lendo essa. Os sócios torcedores... Ah, não, pera. Aqui, pronto. Não, fica tranquilo. Ele fala assim, sócio à distância e o sócio digital, está claro para nós que, como uma torcida nacional, o Santos não pode restringir nossos planos de sócios a planos focados essencialmente em programas de desconto de ingressos. Ou seja, ele diz que já está pensando em quais ofertas e valores podem entregar para um sócio à distância, o que cabe no que o ponto Rafa falou, que questão estatutária talvez não seja tão fácil assim, então deve estudar mesmo. E também promete fazer do Santos um clube cada vez mais sintonizado com a era digital, ou seja, tentar valorizar o sócio de maneira virtual, e aí ele não cita os produtos, mas né, é uma ideia, tentar atrair as coisas falta de propostas mais, né? Por exemplo, tem várias coisas no que a gente vê do Bahia, que a gente já comentou, sabe, desde melhorar o parabéns que você recebe no dia do seu aniversário por e-mail, que eu acho uma coisa simples, a Anitta sempre brinca que o Santos não parabeniza ela no aniversário dela, e que é muito simples, às vezes, você mandar um e-mail com isso, você fazer mais sorteios, você integrar os torcedores. Você tem o torcedor do mês, se eu não me engano, do Bahia. Putz, cara, pega qualquer torcedor, pede para enviar uma foto, coloca no seu Twitter, isso não é um problema nenhum. Então, eu sinto um pouco de falta de essas pequenas ideias que eu acho que são muito inclusivas, e o torcedor, como a gente sempre disse aqui, identificação e representatividade, é tudo que o torcedor mais quer. E pela resposta do Miltinho, ele fala novamente das embaixadas, que eu acho que é, sim, como ele põe, uma ferramenta essencial, em que ele pensa também dos ídolos eternos, acho que realmente é importante que a gente faça isso, e coloca sobre as caravanas, né? Sistematizar a logística para receber as caravanas nos dias de jogos também é muito importante, que eu acho que é plausível. É só isso que eu senti falta. Um pouco mais de ideia simples. Ver o que eles querem, entender o que o sócio precisa, a gente também quer saber. Mas eu acho que tem umas ideias simples que daria para ter um pouco mais de extensão aqui nas respostas. Sim. Teve até agora um comentário que tinham falado que eu parecia com o Sacha, agora mandaram que o Noronha parece o Laércio. Tinha comentários bem criativos, mas o que eu ia falar é que eu acho que tem uma coisa que ninguém falou, que eu acho que é o mais, talvez não básico, mas tipo, sócio torcedor, ninguém vai precisar reinventar a roda aqui no do Santos, porque tem tantos sócios tão melhores que os nossos, que é tipo, entra no site dos caras e copia, sabe? O Noronha mandou parabéns ao aniversário, o Santos não, que também é uma coisa, né? Ninguém falou sobre CRM, que é o termo, tipo, dentro das empresas de relacionamento com o consumidor, de você ter programas que fazem isso automaticamente, né? Mandar aniversário, mês de aniversário, mensagem. Linda, parabéns hoje. Oi, Rafa, aqui é o rolo. Tipo, é automático, entendeu? Mas isso é legal. Outra coisa que falam é você ganhar alguma coisa quando você vira sócio. Se eu não me engano, falavam que lá no começo você ganhava, o Avante, que a gente está falando bastante de Palmeiras, que vocês gostam de ouvir, você ganha um livro do sócio Avante, disso, daquilo, quando você vira sócio. Isso é legal, nem que chegasse um folheto aqui em casa. Parabéns, Isabel, sabe? Ou um pôster em tamanho real, eu e Soteldo, ia ser muito legal. Sim. Mas e você abrindo o site do Avante, tem, tipo, dezenas de tipos de sócio diferente. Putz, eu sou um sócio que moro longe, eu vou X jogos por ano, tipo, tem um plano que foi feito para uma pessoa que nem você, né? Então, eu acho que é isso que falta agora, né? O Santos abrir os sócios de outros concorrentes, de outros times, e copia, vai na cara dura mesmo, você não precisa reinventar a roda e fazer 1 milhão de pesquisas e testar 1 milhão de coisas. Tá lá, o Palmeiras aí com mais de 100 mil sócios, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro mais de 50 mil, Bahia. Exato. Aqui, imagina, o Guilherme colocou assim, imagina receber um vídeo do Pará. Cara, se pegasse um jogador e fizesse o vídeo do mês, eu ia ficar esperando para ver qual ia ser o jogador que ia ser escolhido em abril para receber o meu parabéns. Eu ia ficar esperando. Isso é legal, cara. Legal. Eu sou uma versão do Soteldo feminina. Tá vendo? Acho que eu sou mais legal. Mas joga muito mais bola. Eu só queria mandar um abraço pro Léo Osório, que virou membro. Lembrando, quem quiser virar membro, eu super agradeço. Tem acesso ao grupo Telegram, que está em crise. O grupo do Telegram está em crise interna, mas depois eu terminar a live a gente resolve. A pergunta 7
o pessoal acabou focando as respostas, tipo, falando, é meio que pensado já no anterior. Porque a pergunta 7 é, na sua gestão, como o Santos irá contemplar os sócios torcedores distantes do eixo Santos-São Paulo? E aí, por exemplo, o que o Agostinho fala, não podemos... não, calma. Não, esse é o Fernando Silva. Temos que ter recompensas em níveis nacionais e mundiais, como ele falou na resposta anterior. O Agostinho fala do voto à distância, como ele falou. O Rueda também fala... aliás, esse foi o Rueda. O Agostinho fala na questão das embaixadas, como ele falou na resposta anterior. Vocês viram algo diferente que vale a pena ser citado? Deixa eu ver aqui. O Agostinho falou sobre ampliar o projeto das embaixadas. Miltinho não respondeu. Marino também fala sobre a parceria com o Clube dos Portuários e fala das embaixadas. Ele fala sobre criar um atendimento padronizado às embaixadas, né? Então, é legal, também põe de o dar nome essa assistência para eles. Põe o nome da Juliana Justo, achei legal. Pelo menos colocar nomes, acho importante que você pense já em alguém que pode fazer isso. E lembrando que o pessoal, como a Graciela, está pedindo o Copete Brasileiro, dando parabéns no seu mês de aniversário. Se em fevereiro for o Copete Brasileiro, eu cancelo o meu sócio. Última pergunta? O Copete mesmo. Não sei se é o Lucas Braga. É o Lucas como Braga, que é né? o Copete o quê? Copete... Não, ela falou Lucas Braga. Copete eu passo também. Não. Maior artilheiro. E aí o Rueda fala de novo de aplicativo nessa questão de falar com quem está fora do eixo Santos-São Paulo. Imagina ser o Jobinho, você já viu o Rafa? Eu quero parabéns da filha do Pitu. Não, o Jobinho, cara, imagina se chama Jobson, você chama seu filho de Jobson, filho, pra chamar de Jobinho. Muito obrigado ao falando nos seus protegidos, né, Bel? Pelo que eu vi, o David Braz vai ser titular amanhã, né? Meu Deus, agora vai. A lei do ex. Né? Amanhã não, quarta, não me assusta, eu tô com medo. Quarta. Mais um dia para descansar. Né? Pra gente convencer o Veríssimo a jogar. Mas este assunto não vamos falar para deixar o pessoal com menos medo. Engajado. A última questão, a gente fez uma questão aberta, como a gente fez na outra live, para o pessoal, os candidatos, lançarem alguma ideia que possa ter fugido da gente. O pessoal, meus brothers. Há mais alguma proposta que a sua chapa gostaria de pontuar relacionada ao marketing? O Agostinho cita algumas, mas a Abel vai começar com o Rueda. Não. Eu confundi. Realmente o Rueda não respondeu. Porque realmente essa é uma questão extra. Eu acho que só o Agostinho respondeu você. Então pode ir, Noronha. Porque o Miltinho não respondeu, o Fernando também não. Então vamos com a resposta do Agostinho. Ele aproveitou o momento, vai ficar vários minutos aqui sendo falado. A chapa, qual é a chapa do Agostinho? 3, né? 3. Pontuar relacionado ao marketing. Ele cita a própria experiência na embaixada, a formação como publicitário, que faz sentido, afinal de contas, marketing tem muito a ver com a publicidade. As embaixadas avançaram muito mesmo sem a grande apoio do clube. O Tony, que já apareceu aqui nos comentários, que é do lado da Embaixada do Rio, fala isso para mim também, amigo meu, e fala o seguinte, o Agostinho em destaque. Agora, imaginem o impacto que teremos quando o Santos oficialmente passar a assinar eventos como os que fizemos, reunindo ídolos, promovendo ações sociais, divulgando com antecedência um calendário de eventos. É uma promessa interessante, né? Principalmente a parte da antecedência, porque em cima da hora, nem eu vou, ninguém vai. Se me derem 2 meses para me programar, facilita. Eu quero coisas fáceis na minha vida. Sim, com certeza. Achei legal ele ter utilizado o espaço, né? Não tô vendo se mais outra pessoa falou sobre isso. E acho que realmente a experiência na embaixada é muito forte, precisa acontecer. O Rafa e o Gui que viajam bastante aí o Brasil afora para ver como é que é a torcida do Santos. Ela existe em outros lugares, ela é grande em outros lugares. E a gente precisa voltar a falar sobre isso. Precisa realmente internacionalizar a marca Santos, mas inicialmente nacionalizar, voltar a nacionalizar a marca Santos, e até pensando aí em toda essa questão de ter o melhor Santos TV e tudo, você consegue. Olha só. O Rafa vai... Mentira, não vai não, gente. Hoje não. Quem sabe um dia ele fale nas redes sociais dele, mas hoje não. O que eu ia só comentar é que a gente nunca escondeu, sempre teve parceria entre Santos Depressivo e Embaixada, então muitas dessas coisas que o Agostinho citou, tipo, eu ajudei, eu estava na organização também, eu estava lá, e teve muito evento da Embaixada que teve, tipo, um engajamento que a gente não vê em nada do Santos que não seja um dia de jogo, mas Isabel estava lá no dia que teve o Quintal do Espeto com o Pepe, eu fui também Quintal do Espeto com o Renatinho, eu fui com os jogadores do título do Paulistão 84, teve com o Léo, com o Rodolfo Rodrigues, tinha fila na rua para entrar dentro do bar, então acho que isso foi muito legal.
e tem questão social, tem até num vlog que a gente fez contra Santos e Vasco, pegando 1-1 no Pacaembu. O vlog começa comigo na quadra do Pacaembu, com crianças de abrigo, crianças abandonadas, que foram entrar com os jogadores e foram no estádio pela primeira vez, por causa de uma ação da embaixada. Então, acho que, assim, se conseguir fazer isso com uma frequência maior, ajudar embaixadas ao Brasil inteiro a fazer eventos assim, vai ser um ganho muito grande para o Santos, de estar com mais sócios, mas com mais torcedores ativos, né, comprando produtos. Então, eu falei, fui em evento da Embaixada em Fortaleza, em Rio Grande do Sul, tipo, não é um negócio tão difícil você fazer um evento, o Santos, né, ia jogar lá no Castelão, e aí marcaram, né, já na hora do almoço, um churrascão, música ao vivo, pô, tinha 100, 200, 300 santistas ali, que iam de depois para o estádio, e que isso gera muito engajamento. Então, a Embaixada de São Paulo já conseguiu fazer isso aqui, de ter eventos quando jogos fora de casa. Embaixada de Campinas teve muito disso, Embaixada de Diadema, Embaixada Copeiros fez já evento lá no shopping, no estacionamento do shopping lá em Sorocaba. Então, o Santos, agora, se conseguir dar esse auxílio para as embaixadas fazerem isso no Brasil inteiro, é um ganho imenso que a gente vai ter. Porque parece que existe muito um processo, por exemplo, o lançamento ano passado da blusa maravilhosa, preta, time de branco e de preto. Putz, no dia que foi, se eu não me engano, a gente lançou, fez todo aquele trabalho, aquela sequência de vídeos incríveis dentro da Santos TV, e no dia de jogo, cara, se você colocasse, a gente jogou contra o Corinthians, logo no lançamento, colocasse 3% de desconto, 3%, para quem estivesse lá no estádio para comprar no dia, ou qualquer diferencial, não precisa colocar o Emicida lá, mas qualquer diferencial que tivesse para aquele dia, as pessoas iam comprar, nem que na manga tivesse escrito alguma coisa diferente para quem estava naquele jogo. Eu acho que tem uma parte que é bem feita, mas falta a conclusão disso e você conseguir lucrar em cima disso. Galera, eu vou... Se é sua despedida, eu já ia fechar a live, fica tranquilo. Estava só esperando o seu comentário. Gente. Então fica tranquilo. Tranquilo lá, perdão. Bel, Rafa e público, a gente fez um vídeo no Santos Depressivo. É na ou no, eu falo, Rafa, eu revezo, eu quero falar certo para você. No, desculpa. No Santos Depressivo, semana passada, sobre Comitê de Gestão, Finanças do Clube e Conselho Deliberativo, opinando sobre as respostas dos candidatos, não, opinando sobre as explicações que recebemos. Vídeo 2, já com as respostas dos candidatos, opinamos sobre sócio... Não, eu tô lendo tudo errado, como eu sou burro. Meu Deus, desculpa. A gente fez uma live com o Pedro Nunes Conceição explicando o Comitê de Gestão e Conselho Deliberativo. Esse foi o vídeo 1. No vídeo 2, a gente opinou sobre as respostas dos candidatos sobre o Comitê de Gestão, Finanças e Conselho Deliberativo. Neste vídeo, marketing, sócio rei, match day, embaixadas. E quinta-feira, no canal da Bel, futebol profissional, base, futebol feminino e outras modalidades. Rafa, Bel, vou encerrar rapidinho para a Bel poder ir fazer suas coisas. Mais alguma coisa a falar? Eu já mando agora para o Noronha o link para quem quiser ler as respostas completas e também já mando o link das 2 lives que a gente fez no canal do Santos Depressivo. E aí, quem quiser acompanhar também, não viu ainda, estará na descrição. Quinta-feira, 8 horas, a gente se vê novamente, calmers, depressivos e pessoas felizes do meu canal. Então, tá bom, então. Vamos criar uma hashtag para Imparcialmente Santista. Eu defino ímpares, porque eles são diferentes de todos nós, são melhores. Essa é a realidade. Bel, Rafa, detestou, apelido. Bel, Rafa, um beijo para vocês. Um beijo a todos que nos assistiram. Se tem dúvida, leiam as respostas ou reassistam com calma e tudo mais, tá bom? Ou votem que o Noronha foi votar. Sim. E boa sorte quarta-feira para todos nós, porque eu tô muito nervoso. Sim. Veríssimo, joga, vagabundo. Mentira, te amo. Joga, por favor. Tchau.